Olá, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, nós conhecemos as constantes de Raoult e nesta aula nós vamos resolver dois exemplos para aplicar melhor essas constantes. Vou começar com o primeiro exemplo que caiu em um dos vestibulares de São Paulo. Na questão, nós vamos considerar que nós temos uma solução, esta é uma solução aquosa, então vou colocar aqui a água, e essa solução aquosa tem uma concentração igual a 0,5 molar de glicose C6H12O6. Foi dado na questão que a constante ebulioscópica da água, que é o nosso solvente, é igual a 0,52 graus por molar. E o exercício pergunta qual é a variação da temperatura de ebulição. Relembrem da aula anterior que delta θ E, que é a variação da temperatura de ebulição, é igual à constante ebulioscópica vezes a molalidade da solução. Nós temos o valor para a constante ebulioscópica e temos também o valor da molalidade da solução. Logo, nós vamos apenas substituir esses valores. A constante é igual a 0,52 e a molalidade é igual a 0,5 molar. Logo, a variação da temperatura de ebulição será igual a 0,52 vezes meio, que é 0,26 graus. Como nós vimos na aula anterior, a adição de um soluto não volátil e não iônico a um solvente puro provoca o aumento da temperatura de ebulição. Se fosse pedida a vocês a temperatura de ebulição da solução, bastaria vocês abrirem a variação. A variação é igual a temperatura de ebulição da solução final menos a temperatura de ebulição do solvente. Nós já sabemos que essa variação é igual a 0,26 graus. A temperatura de ebulição da solução é o que nós queremos descobrir e a temperatura de ebulição da água, que é o solvente, é igual a 100 graus. Isso é igual a 0,26 graus. Logo, a temperatura de ebulição da solução será igual a 100 mais 0,26, que é igual a 100,26 graus. Vocês observam, então, que a temperatura da solução é maior que a temperatura de ebulição da água. Vamos agora resolver um segundo exemplo. Esta é uma questão que caiu em uma das universidades da região Centro-Oeste. Nós vamos considerar um frasco e neste frasco nós temos também uma solução aquosa, ou seja, cujo solvente é a água. Nessa solução nós temos 800 gramas de água e temos 72 gramas de glicose C6H12O6. Foi dado na questão que a constante crioscópica da água, que é o nosso solvente, é igual a 1,86 graus por molar. E foi perguntado qual é a variação do ponto de congelamento da solução em relação à água. Vamos utilizar o espaço ao lado para resolver. A variação do ponto de congelamento é igual à constante crioscópica do solvente vezes a molalidade da solução. Nós não conhecemos a molalidade, mas nós sabemos como calcular a molalidade. A molalidade de qualquer solução é igual a 1000 vezes a massa do soluto presente na solução sobre a massa molar do soluto vezes a massa do solvente. Substituindo os valores que nós conhecemos,
a constante é igual a 1,86 vezes 1.000 vezes a massa do soluto presente na solução. O soluto é a glicose, nós temos 72 gramas de glicose na solução. A massa molar da glicose é igual a 180 gramas por mol, e vocês podem calculá-la caso ela não seja dada no exercício. E a massa de solvente é igual a 800 gramas, já que o solvente é a água. Resolvendo tudo isso, essa razão, se vocês calcularem, é igual a 0,5, então fica 1,86 vezes meio, o que nos dá uma variação do ponto de congelamento igual a 0,93 graus. Vamos relembrar que o ponto de congelamento da solução é menor que o ponto de congelamento do solvente puro. Bom, pessoal, terminamos os nossos exemplos. Espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando. Um abraço!